Fala pessoal, o UFC 312 vai começar daqui a pouquinho. Eu vou falar de algumas das principais lutas, das lutas que eu tô mais interessado em ver. E no final desse vídeo eu vou deixar 3 pontos que eu acho que são cruciais, que vão fazer toda a diferença pro Dricus du Plessis vencer o Shane Strickland hoje à noite. Então, ó, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa, eu leio tudo que vocês escrevem, encaminha pro amigo, manda nos grupos aí. E se você gostar de conteúdo de MMA e achar que vale a pena, segue o MMA hoje, tamo junto, bora pro vídeo. Ó, ao contrário do que muita gente tá falando, esse card não tá ruim, tá? Tem lutas bem casadas, tem bastante brasileiro, então quando já tem bastante brasileiro eu já curto assistir de monte, porque eu sempre torço pros caras. Eu acho que o perrengue que a gente tem quando a gente vai assistir um card cheio de gente que a gente não conhece, é que a gente não tem pra quem torcer. Se já tá cheio de brasileiro, já tá bom. Pelo menos torcemos pros brasileiros ganhar, tá bom? Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem gosta de apostar, esse não é o card pra fazer isso, porque tem muita luta equilibrada, tem muita zebra que pode ganhar, e tem muita luta que não dá pra fazer a menor ideia de quem vai ganhar. Então, principalmente as duas finais. E não esquece, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar 3 pontos cruciais que vão fazer a diferença pro Dricus du Plessis ganhar do Shane Strickland hoje à noite. Mas antes disso, eu vou lá no card preliminar e vou falar de algumas das lutas que a gente tem pra assistir, que vale a pena assistir. E abrindo o card preliminar mesmo, o card oficial, né? É o irmão do Ilia Topuria, o Alexandre Topuria, que já faz uma luta com o Colby Chiknessy. Ele é o amplo favorito, na verdade, eu acho que é o único grande favorito para essa luta. Ele não é nem de perto o Ilia Topuria, o irmão dele, né? Mas ele é um lutador muito bom e essa luta caiu. Mas ele é um lutador muito bom e essa luta caiu, entrou um outro cara, então ele não deve ter problema vencendo essa luta. Então, assim, se você gosta de apostar, já usa o código do MMA hoje, ou escaneia o código, o QR Code que tá na tela aqui. Vai lá na stake.bet.br e já faz a tua fezinha. Tem que ser maior de 18 anos. E se você não tem dinheiro sobrando, não aposta. Não vai gastar com aposta. Você não vai ficar rico apostando dinheiro. Então, ó, é só pra ser divertido, tá? É só pra dar uma emoção a mais, assim. Não dá pra ficar rico fazendo aposta, gente. Bota isso na cabeça. É só pra divertir. Use com moderação. É a palavra-chave da parada. Então, ó, não aposta se você não pode. Só aposta o que você tá disposto a perder. Fechou? Então, ó, bora continuar. E agora, a minha dica é a seguinte. Não aposte mais ninguém, porque tá difícil esse card aqui. Eu vou botar uns troquinhos em um e outro ali, mas eu acho muito difícil fazer alguma previsão sólida pra esse card. Subindo no card preliminar, a próxima luta é a luta da Bruna Brasil. Eu vou dar uma de durinho aqui e vou revelar uns bastidores. A Bruna tá fazendo a última luta do contrato dela com o UFC. Parece que tá rolando um imbróglio ali, o UFC não tá querendo renovar, eles estão insistindo. Aí chegaram à conclusão de que é o seguinte, ó, faz essa última luta aí e vamos ver o que dá. Então, dito isso, o UFC fez uma bela de uma sacanagem, dando a Hong Kong pra ela, que é muito boa. E aí, é muito boa na circunstância que a Bruna tá, né? Tipo, a Bruna precisa de uma vitória boa e deram uma luta muito difícil pra ela, mas eu confio que a Bruna vai conseguir fazer essa luta bem e ganhar bem e vai dar tudo certo. Caião tá lá no corner dela, Fighting Nerds tá vindo com tudo, eu acho que isso ajuda a embalar. A Bruna tá vindo numa vitória muito boa também lá em Londres. Então, ó, eu acho que tudo isso faz a diferença e a Bruna deve sair com uma vitória daqui. Mas luta muito difícil, hein? Muito difícil. Próxima luta, Tom Nolan contra o Borchev. Essa luta deve ser boa também. Se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria o Tom Nolan. E aí, finalizando o card principal, Gabriel Santos contra Jack Jenkins. Essa luta é muito boa e, de novo, se eu tivesse que fazer uma aposta e escolher alguém pra ganhar, apesar de ser uma luta dura, pode ir pra qualquer um, mas de verdade, eu escolheria o Gabriel Santos. Tá vindo bem, tá vindo de vitória, chute box agora, tá vindo bem, tá vindo de vitória, tá com o Charles no corner, Diego Lima, todo mundo empurrando, apoiando, isso faz diferença. Então, eu acho que o Gabriel sai com a vitória hoje à noite. Aí a gente entra no card principal, Jake Matthews e Francisco Prado. Essa provavelmente, escuta o que eu tô te falando, provavelmente vai ser a luta da noite. Eu acho que o Jake Matthews ganha. Eu acho que apesar do hype em volta do Francisco Prado, o Jake Matthews deve ganhar. O Jake Matthews ainda não mostrou todo o potencial dele. Ele ganhou algumas, perdeu algumas, tá vindo de vitória, mas tinha perdido pro Morales, que vai fazer a luta com o Durinho, inclusive. Então, apesar do Francisco Prado ser muito bom, eu acho que tem tudo pro Jake Matthews ganhar essa luta. Aí a gente sobe e vai pra luta do Rodolfo Trator, Rodolfo Bellato contra o Jimmy Crute. Eu vou de Rodolfo Bellato, porque a gente já viu que esse cara, o bicho é guerreiro demais, assim. Ele tá na pior situação e ele renasce das trevas ali, das trevas não, né? Das cinzas ali.
e consegue virar a luta. Então eu confio muito nele, o bicho é muito guerreiro, ele tem muita vontade e isso faz diferença na hora. E eu quero muito que ele ganhe, então a minha torcida é toda pra ele. Mas, de novo, é outra luta que eu não faço aposta, porque é muito difícil. Ó, a luta do Jake Matthews com o Francisco Prado pode ir pra qualquer um. A luta do Jimmy Crute com o Rodolfo Bellato pode ir pra qualquer um. E agora, eu assisti um vídeo lá no canal do Durinho e o Durinho mandou a letra, assim, mas mandou perfeita. Justin Tafa e Thalisson Teixeira. Justin Tafa tem só aquele golpe dele, aquele cruzadão, que ele fecha o olho, morde o protetor bucal e solta. Se o Thalisson Teixeira conseguir controlar isso daí, manter a distância ali, dar uma cansadinha nele, porque o Justin Tafa cansa rápido também. Segundo round pra frente ali, a luta é toda nossa, dá pra finalizar, dá pra ganhar no ground and pound. Eu acho que é uma luta boa, bem mais fácil pro Thalisson do que estão deixando falar por aí. E é uma luta importante pro Thalisson também, porque o Justin é de casa, uma vitória do Thalisson no Justin, ele já tem um nomezinho, já coloca ele na frente ali, num lugar legal na divisão dos pesados. Então, ó, tem tudo pro brasileiro sair com vitória dessa luta, torcendo aqui. Aquela história, né? Peso pesado é foda. Bateu uma mão, caiu, acabou a luta. Então, aí a gente vai pro Come Event. Falou em tá difícil? Olha essa aqui, ó. Willy Zeng contra Tatiana Suárez. Quem que vocês acham que pode ganhar essa luta? Ah, todo mundo tá achando que a Tatiana Suárez, a Tatiana Suárez vai amassar, vai amassar, vai amassar. A Willy Zeng tem cardio pra lutar uma semana seguida sem parar e a Tatiana Suárez não consegue embalar uma sequência de lutas. Então, de repente, a Tatiana, se essa luta começar a se prolongar muito, se a Tatiana não conseguir vencer no primeiro, no segundo round ali, e essa luta chegar no terceiro, quarto, quinto round, vai ser muito difícil dela levar, porque eu acho que ela não tem ritmo de luta. Faz 2 anos que ela não luta, teve muita lesão, pô, venceu um câncer. Não pode dizer que essa mulher não é uma guerreira, né? Mas, na hora da luta ali, tudo isso empilha contra ela, parece que, sabe, aquela coisa do faz diferença ali, esse pessoal que fala que, ring rust, né, que eles falam que o cara não enferruja não, o cara tá treinando, tá, não sei o que, faz diferença, faz muita diferença, a luz faz diferença, a plateia faz diferença, câmera, tudo faz diferença, o cara fica ansioso, fica mais nervoso, o gás vai embora e a pessoa nem vê. Então é assim, numa situação normal, vamos supor que a Tatiana tivesse vindo aí de algumas lutas e não sei o que, eu acho que a Tatiana ganhava essa luta. Nesse caso específico, se a Tatiana não vencer cedo, vai dar o Willy Zeng. Então, de repente é uma boa pra você entrar lá na stake e ficar olhando ao vivo ali, entendeu? E faz uma apostinha ao vivo, vai acompanhando. Tem muita gente que faz isso também, vale a pena. Agora, meu irmão, eu vou te dar 3 pontos que, na minha opinião, são cruciais que vão fazer o Dricus du Plessis vencer essa luta contra o Sean Strickland. Ah, mas o Sean Strickland ganhou a primeira luta. Concordo, eu também achei. Mas agora vocês têm que pensar em várias coisas. E aqui vem o ponto número 1. O jogo mais completo. Quem tem o jogo mais completo? Ou quem faz o jogo mais completo? Porque todo mundo fala que o Sean Strickland é muito bom de grappling, de wrestling, de jiu-jitsu, mas a gente nunca viu, né? Porque ele não usa. Ele só usa aquele mesmo jogo, que é jab, chute, jab, chute, jab, chute. Quem que pode ajustar melhor? No podcast segunda-feira tava o Durinho e tava o Robocop, e eu fiz essa pergunta. Falei, olha, na revanche, quem que pode ajustar melhor o jogo pra vir aqui? Porque o Strickland lutou com o du Plessis já lutou com o Strickland. Quem que tem o jogo mais previsível que você consegue dar uma estudada e consertar o que errou? O Strickland. Então o du Plessis deve conseguir mapear melhor e ajustar os erros da primeira luta e conseguir com certeza trazer mais armas pro jogo ali, né, e mais variação para conseguir surpreender o Strickland. O Strickland já não tem isso, ele não tem muito o que fazer, porque ele só luta daquele jeito, e ele é muito bom defensivamente, mas ele não ataca com muita potência, ele não ataca com muita força, ele tem muito volume. Mas se o cara conseguir mapear, vai dar problema. E é isso que pode acontecer. Então o ponto número 1 é o Dricus du Plessis ter o jogo mais completo. E aí a gente vai pro ponto número 2, que eu roubei lá do canal do Durinho. Então aproveita e segue o Durinho no canal dele lá, vou deixar o link na descrição do vídeo. Durinho toda segunda-feira no podcast aqui do MMA Hoje, por isso que eu também gosto de ir lá checar para saber o que ele tá falando, o que ele tá pensando. Uma das coisas que ele falou que eu vou usar aqui como ponto número 2 é a resiliência. O Dricus du Plessis é muito resistente, o bicho toma muita porrada, aguenta tomar porrada. Faço das palavras do Durinho as minhas aqui, o bicho toma porrada, parece que tá cansado, mas não tá, parece que tá sendo nocauteado, mas não tá. E é isso, e dá a volta por cima e acaba ganhando luta. A gente já viu isso várias vezes, e essa resiliência que ele tem faz muita diferença. De repente usar até como uma estratégia ali, né, segurar um pouco, levar umas porradas ali do Strickland no primeiro, no segundo round e começar a acelerar e cair pra dentro no terceiro, no quarto, no quinto e fazer uma luta pra conseguir sair com uma vitória mais clara do que da primeira vez, né? E falando nisso, né, em
em dar aquela, começar mais baixo e dar aquela acelerada, vem o meu terceiro ponto, o terceiro e último ponto, que é o cardio e a pressão na hora da luta. Os dois caras têm um cardio muito bom, não dá pra negar isso, mas tem duas coisas acontecendo com o Strickland nessa luta que pode fazer diferença. O Strickland tá vindo um pouco mais pesado e não é segredo pra ninguém que ele tá com uma infecção fodida no braço, uma staph infection braba ali. Inclusive, nessa foto que tá na tela aqui, ó, vocês conseguem ver a staph no braço dele. Staph é tipo um furúnculo, só que turbinado. Não é. Falar que é um furúnculo não faz justiça, porque é muito mais sério que um furúnculo. Deixa o cara com febre, o cara fica ruim pra cacete, tem que tomar antibiótico pra tratar. E essa é uma palavra-chave. A palavra-chave é antibiótico. Se esse cara tratou essa staph com antibiótico, o gás dele vai cobrar na hora da luta. Cobra de todo mundo. O Strickland, não, mas ele tem gás. Ele tem muito gás, mas vai fazer diferença. O fato do Strickland estar vindo mais pesado e com essa infecção pode fazer diferença. Principalmente se ele usou antibiótico para tratar da infecção. Então, eram esses os 3 pontos. Eu quero saber o que vocês acham. Deixa tua opinião aí. Me fala quem que vocês acham que vence essa luta. De novo, eu quero que o Sean Strickland ganhe. E eu não concordo com o Durinho num ponto. Que o Durinho falou, eu prefiro que o Du Plessis ganhe para não ter revanche. Eu não acho que, mesmo que o Strickland ganhe, eu não acho que tenha revanche. Porque, primeiro que não foi uma luta tão maravilhosa assim. A revanche foi dada já a revanche, né, da primeira luta, porque foi uma luta parelha, mas não foi nenhuma revanche imediata. Então eu acho que se os caras se encontrarem numa terceira luta, de repente, vai ser daqui 2, 3 lutas só, porque eles devem fazer o Du Plessis dar uma rodada de novo no top 5 ali, e aí se ele começar a continuar ganhando de todo mundo, deve disputar o cinturão de novo. Mas eu não acho que se o Strickland ganhar, vão dar uma revanche. Porque, mas aí tá 1 a 1, mas não vai fazer diferença. Primeiro que eu não acho que essa luta vai ser tão parelha assim dessa vez, entendeu? Eu acho que o Du Plessis vai acabar ganhando e ganhando bem. Eu não acho que ele finaliza, nem que ele nocauteie. Eu acho que ele vence numa decisão, mas eu não acho que vai deixar muita sombra de dúvida como ficou na primeira luta, que muita gente achou que o Strickland ganhou, né? Então, ó, quero saber o que vocês acham, quem vocês acham que vence. Essa é uma luta que eu não aposto, não dá pra apostar, porque eu honestamente não sei quem vai ganhar. Apesar de eu achar que o Du Plessis ganha, eu quero que o Strickland ganhe, então isso já é um red flag pra não fazer aposta. Não vai com o coração, vai com a razão. Eu normalmente vou com o coração e sempre me dou mal. Então, ó, deixa seus palpites aí pra eu ler, eu quero saber com quem que vocês acham que vai ganhar. Fala todas as lutas, qual é o brasileiro que você tá mais ansioso pra ver no card. Não esquece de deixar o like no vídeo, recomenda pros amigos, comenta alguma coisa pelo YouTube que vocês escrevem. E depois da luta eu volto pra falar como é que foi o card. Um abraço, até o próximo.